Olá, sejam bem-vindos ao programa Cobras e Lagartos, nosso espaço semanal para análises e críticas sem concessões e também sem ficção. Eu sou o Ney Hamilton e estes são os nossos comentaristas, Mário Negrão, Belmiro Valverde e Hugo Mengarelli. Vamos começar pela extrema esquerda ou pela extrema direita, dependendo do ponto de vista do telespectador, Hugo Mengarelli. Esta foi uma semana bastante curiosa, não é, Hugo Mengarelli? Se nós pegarmos tanto o plano internacional quanto o plano nacional. Mas vamos ficar com o nosso quintal aqui, com as nossas questões domésticas. Nós tivemos mais 2 escândalos essa semana e eu me pergunto, será que esse poço não tem mais fundo? Porque nós tivemos as declarações bombásticas do Silvinho Pereira. Sim, e mais bombástico ainda foi o depoimento dele no Congresso e depois na Polícia Federal, onde ele alegou uma suposta amnésia, uma confusão mental, sobre o que o Mário Negão pode explicar depois. Eu não falei, mas posso ter falado. Mas você também tem alguma coisa a dizer sobre isso, ou você não sabe exatamente o que aconteceu? Como o Silvinho Pereira. O que você tem a dizer sobre tudo isso que está acontecendo? Será que esse poço não tem fundo, Hugo Mengarelli? Eu acho que, por isso, quando estou querendo ver o que está acontecendo internacionalmente com o Brasil e o que está acontecendo dentro do Brasil, a gente tem que fazer, como eu digo sempre, há muitos anos, como fazia Ratinho em Boca e na seleção argentina. Quando a coisa estava confusa, o Magrão parava a bola e ficava olhando a ver para onde tinha que colocar a bola. Porque estava muito confuso como para soltar para qualquer lugar. Então, eu acho que... Às vezes dá vontade de sair correndo, né? Deixar a bola e sair correndo. Não, eu acho que o que pensamos na vez passada é uma coisa muito séria. Isso de ir para Canadá, a gente temos que pensar seriamente, porque me parece que poderia ser uma solução. Olha, não sei se vão querer a gente lá. Essa é outra questão. Mas eu não sei. Eu só posso dizer de que a coisa é muito maior do que a gente mesmo, em algum momento, imaginou quando começou tudo isto. Parece que não existe um limite. Parece que a coisa vai. E como já foi tanto, bom, outra mais que venha. Pode ser que amanhã venha até outra, já não nos assusta mais. E o que já falamos mais de uma ocasião aqui. Isto está acontecendo e não está afetando mais a ninguém. O mais grave é esse tipo de indolência da gente. Me entende? Porque já era hora de o povo avançar para Brasília e fazer uma limpeza. Em sério, fazer uma limpeza. A ver quem são, porque neste momento há um monte de empregados, de deputados que são absolvidos, que já o estão defendendo, quando os caras estão envolvidos, como se os caras fossem o que assinassem as coisas, que fosse responsável por todo esse trambique que deu lá. Ou seja, e eles fazem da maneira mais desfachatada, como falamos na Argentina. Da maneira mais absurda, mais cínica. E isso sim, gente, isso tem que botar um limite, não sei qual. Eu, a vez passada, mais uma vez, falei, eu estou sentindo que aqui estamos pedindo um ditador aos berros. Não sei se de direita, de esquerda, de cima, de abaixo, do lado, não sei por onde. Mas se está pedindo alguém para que pare com esse gozo absolutamente perverso. É aquele moleque... O Brasil está agindo com aquele moleque que pede para apanhar. Exato. Aquele moleque mal criado por favor, me parem, porque já não estou dando mais, já não aguento mais. Eu sinto a coisa por esse lado, eu não tenho que pensar mais, porque abri o jornal e pum! E o mesmo que se você virasse uma privada em cima, é brincadeira, gente. É demais. Não há estômago para isso. Belmiro Valverde, parece que nós falamos do fundo do poço, mas... Agora, o céu é o limite para a quantidade de escândalos que nós temos no Brasil? Nós tivemos, além do caso Silvinho Pereira, nós tivemos também a Operação Sanguessuga da Polícia Federal. E a Polícia Federal é uma máquina de produzir escândalos, mas que parece que não encontra eco na sociedade, né? Parece que as pessoas... esse estado de catatonia vai até onde, hein? Você pode ver isso de várias formas, né? Em primeiro lugar, você pode ver de uma forma positiva. 3? 3. A primeira convivência.
O Mário é que nem o árabe, que passou 15 anos para se vingar do outro. Né? Ele guardou bem, né? É o prato frio, Gustavo. O prato frio. Mas pode ver de várias formas. Bom, primeiro lado, você vê positivamente que você destampou essa cloaca, né? Finalmente você coloca isso para fora e, como diz o Hugo, mesmo que isso seja recebido até com uma palerma, uma sensação assim de absoluta estupefação, né? Apalermamento, né? Isso é bom, porque pelo menos bota essas vísceras para fora, né? O segundo lado é que cada dia mais, eu concordo com o Hugo, ou você faz alguma coisa ou alguém vai fazer. Porque o que está acontecendo? O Congresso se desmoraliza cada dia, mas o problema não é que o Congresso se desmoraliza, é que ele quer se desmoralizar, ele faz questão de se desmoralizar. Faz questão, né? Ele faz questão de cada dia mostrar mais a sua insensibilidade, absolve todo mundo do mensalão, passa uma atestado de boa conduta, o PT, que era a Madre Teresa de Calcutá da política, vai lá e faz uma reunião e diz, não, está tudo bem, companheiros, é assim mesmo, o Brasil é assim mesmo, vamos deixar para apurar isso no fim do ano, depois que ganhamos a eleição. Isso é um negócio de um cinismo atroz. Né? Então, das duas, ou você faz alguma coisa de uma forma pacífica, organizada, institucional, reforma o judiciário para que ele seja mais ativo, reforma o Congresso para que ele seja mais transparente, ou então esse negócio vai chegar num certo momento, você ou passa uma atestado de pusilanimidade coletiva, nós todos, ou você explode. Aí você vai viver uma crise institucional. Então não tem muita saída, não. Eu acho que esse negócio das ambulâncias é mais um prego no caixão da democracia brasileira, porque, pelo amor de Deus, por que você pode começar e você ter 170 deputados envolvidos em entregar ambulâncias? Segundo, é que os mecanismos institucionais não foram capazes de absorver ou de entender isso a tempo, porque essas ambulâncias saíram de algum lugar. Elas estavam em algum lugar das verbas públicas. Elas não foram compradas, caíram como um maná do céu. Isso surgiu de algum lugar. Então, o mecanismo institucional brasileiro está absolutamente corrompido. Agora, o meu pedaço poliano, né, para me vingar agora do Mário. Veio rápido, hein? O meu pedaço. O poliano agora está bom no ano, né? O meu pedaço poliano me diz que isso é bom, porque é como se você abrisse uma grande cloaca para alguém fazer alguma coisa. Chegamos então ao divã do Dr. Mário Negrão. Dr. Mário Negrão, como é que nós vamos tirar esse paciente desse estado de catatonia profunda em que ele se encontra? Olha, eu tenho uma experiência sinistro, como clínico. Né? O paciente só melhora se ele quer melhorar. Né? Quer dizer, se você vê um país, o que mais me deixa estupefacto totalmente, assim, com essa quantidade de escândalo, e nós temos agora uma nova modalidade, o spa político, né? Emagreça. Agora tem a variante spa político, né? Agora tem uma aproveite esse escândalo para emagrecer. Faça escândalo e emagreça. Faça escândalo e emagreça. Depois de tudo isso, olha, você vê assim, como é que uma mulher cai na prostituição, né? É uma perda progressiva da vergonha, né? Onde chega um momento que não tem mais vergonha de nada. Então realmente qualquer ato é lícito e parece até bom. Né? É esse o problema que o Brasil está escorregando. Porque eu fico impressionado, não é com a quantidade de escândalos, é com a aprovação que o governo ainda tem. Quer dizer, olha, só pode ser amor de mãe, aquele amor cego, eu não consigo. Amor bandido. Amor bandido. Eu acho que o Brasil, para mim, pelo menos do meu ponto de vista, talvez seja uma fraqueza minha, eu acho que desafia uma análise. Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Quer dizer, na medida que a gente vai ficando cada vez mais desmoralizado, né? Essa coisa do Evo Morales, assim, um presidente totalmente desmoralizado, né? Feito de bobo na frente de todo mundo, né? E ainda tem gente que vai aprovar isso aí. Então, quando chega nesse ponto, não tem cura. Psiquiatricamente tem um transtorno chamado transtorno de personalidade, principalmente a personalidade antissocial, mas todos os transtornos de personalidade guardam uma característica muito, muito interessante. Você está falando que o povo brasileiro está com um transtorno de... Os governantes, porque o povo não. Eu acho que nós estamos passivos, a gente não pode fazer nada. A única arma que nós temos é o voto. Né? Mas o voto já viu para onde vai, nós vamos votar no bandido. Né? Então acabou, então agora não tem mais jeito. Existe uma coisa no transtorno de personalidade que o indivíduo começa a ficar antissocial porque ele perde o medo de ser criticado, ele perde o medo de passar vergonha. Né? Você vê, eu estava na rádio agora, nós estávamos fazendo um programa de rádio lá na 91, e a gente estava falando como é difícil, né? Geralmente todo mundo fica preocupado o que os outros vão falar de mim.
Mas a gente, numa posição dessa, a gente pensa, o que nós vamos falar para os outros? Né? Quer dizer, qual é o nosso grau de responsabilidade no que a gente diz ou deixa de dizer aqui? E quando a gente vê que um governo começa a não ter mais nenhuma preocupação com isso, você vê de 19 deputados envolvidos num escândalo, só 3 são indiciados e vão ser perdoados. Um homem mata uma namorada, dá um tiro nela abertamente e não vai para a cadeia. Quer dizer, depende da conta bancária dele. Depende da conta bancária. Agora rouba uma nota de não é de hoje, querido. Isso é nossa história. Quer dizer, eu acho que o Brasil está passando... O fenômeno mais assustador não é a bagunça política, é a nossa permissividade e principalmente a popularidade que ainda tem. Quer dizer, se você vai ser assim, nós vamos entrar para o Estado bandido. A popularidade da permissibilidade, isso é o mais grave. Não a popularidade de Lula. Deixa eu colocar uma questão. Você falou no voto, Hugo Mengarelli. E eu tenho observado uma coisa, em vários pontos de Curitiba, principalmente nos sinaleiros, nos semáforos, é escrito no asfalto, vote nulo. Você acha que essa onda pega e resolve? Eu acho que por aí passaria uma reação assim, tipo nosso amigo Poliana Peixe. Porque é outro tipo de reação, duvido que exista. Mas é pena que nosso programa não vá como o outro Cobras e Lagartos, né? Se nós tivéssemos ficção, né? Mas na ficção hoje em dia está tão confundida a ficção com realidade, né? Mas vocês sabem que tinha uma posição de não votar. Eu acho que não. Não votar é um direito que eu tenho, mas me parece que o correto, e assumo pessoalmente aqui, que o correto é votar nulo. Porque votar nulo é colocar a eles no campo da nulidade, que não servem para nada. Se o povo brasileiro, o povo que minimamente está pensando que tem que limpar um pouco a cloaca, companheiro, porque está entupida para burro, né? Se tem que limpar isso aí, eu acho que o voto nulo é um caminho. Eu acho que talvez seja o único caminho que nós tenhamos para fazer. Porque se nós conseguíssemos ter uns 35%, 40% de voto nulo, não seria suficiente, mas já eu acho que levaria a pensar um pouco as pessoas que vão assumir lá. Belmiro Valverde, essa campanha pelo voto nulo, você acha que consegue ganhar consistência, consegue sensibilizar as pessoas e talvez seja essa uma saída ou pelo menos uma forma de transmitir uma mensagem para os políticos brasileiros? Olha, eu acredito que pega, né? Como você no Brasil já teve um momento que você votou no Rio no Macaco-Tião, você em São Paulo votou no Cacareco. É uma forma de voto nulo. Agora esses votos de protesto não são mais permitidos. Não são mais permitidos, até para a urna eletrônica. E antes mesmo a Justiça Eleitoral não permitia divulgar para evitar estimular esse tipo de coisa. Agora, eu acho que não é o caminho, não, me perdoe. Eu estou fazendo uma coisa diferente, eu estou colecionando certas informações a respeito das condutas que me indignam. Por exemplo, eu guardei cuidadosamente a relação de todos os deputados que votaram contra a lei que acabaria com o nepotismo no Paraná. Ponto final. E vou divulgar para meus amigos todos e dizer, olha, se vocês tiverem vergonha na cara, não votem nessa turma que está apoiando a permanência de um hábito detestável, que é você legitimar o nepotismo. Então, pega lá a relação do pessoal do Conselho de Ética que está votando a favor e está votando contra, fica de olho para ver nas manifestações públicas e não leva essa gente de volta para o Congresso. Não leva gente. Vamos fazer uma limpeza, vamos fazer vamos fazer uma lavagem. A gente tem mania assim, de lavar a escada do Senhor do Bonfim. Então vamos lavar o Congresso. Mas a gente foi lavar através do PT e que lavamos? O voto nulo, o que vai acontecer? Eles vão computar o voto nulo e vão dizer, mas viu aí a falta de cidadania dos brasileiros? Não é falta de cidadania, não concordo, não. Sim, claro, o cara que vota nulo e não tá participando do processo. Não, se eu não tivesse votado, talvez não teria participando do processo. Mário Negrão, voto nulo do ponto de vista de um psicoterapeuta? Eu acho que omissão não é solução. Isso não é omissão, senhores. Omissão não votar. Eu estava fazendo omissão quando eu não votava. Votar em nulo não é omissão, é uma opinião. Deixa eu só concluir meu raciocínio. Primeiro, eu acho que não vai servir de mensagem, porque mais mensagem do que esses políticos já receberam, mais mensagem que... Ninguém está entendendo mensagem, não está ligando. Então, uma mensagem a mais ou uma mensagem a menos, eu acho que não vai fazer diferença. Eu não concordo com o voto nulo. Eu acho que o voto tem que ser o que ele é mesmo. E se as pessoas quiserem votar na situação atual, elas que votem.
né? Porque isso vai demonstrar qual é a nossa tendência. Se esse governo for reeleito, né, então isso mostra que tipo de povo que nós somos, que destino que nós vamos ter. E nós vamos ter que aceitar esse destino. Porque, olha aqui, eu sou clínico há muitos e muitos anos. E eu sei que o poder de intervenção de um clínico é limitado, né? Se pego um drogadido, ou se pego uma pessoa violenta, ou sei lá, pego qualquer tipo de patologia, eu posso ajudar essa pessoa enquanto essa pessoa quiser ser ajudada. Agora, se a pessoa recusa ajuda, né? Se ela se recusa a se esclarecer da situação, você não pode fazer mais nada. Você só pode plantar uma semente e falar assim, Deus que nos proteja. Aliás, eu já tenho esse raciocínio desde que ele foi eleito. Porque, para mim, esse processo de degradação do Brasil já começou lá, em 2004. Né? Foi ali que começou para mim. Entende que eu falei, bom, se a gente botou esse governo no poder, então realmente nós não sabemos o que é bom para a gente. Na época, quem falou isso ficou de radical, ficou disso, ficou daquilo, mas, como você vê, o tempo foi mostrando que é isso mesmo, né? É isso que está acontecendo. Gente, o governo é apenas um reflexo do povo. Então, você não pode arrancar fora o pé, porque o pé te ofende, né? O Lula é nossa cara, esse governo é nossa cara, somos nós isso aí, né? Nós é que somos bobos, que deixamos com que outros populistas da América Latina fiquem empurrando a peteca para lá e para cá, fazendo o seu bel prazer. Deixa eu só fazer uma correção. Então, eu acho que votar nulo não é fazer um adendo nesse negócio do voto nulo, que aí vem em favor do argumento do Hugo. Se você tiver 50% e mais votos nulos na eleição, a eleição é anulada. Essa seria, na minha visão, a única mensagem efetiva do voto nulo. Claro. Se metade da população dissesse, vem cá, eu não concordo com isso, daí seria uma mensagem muito forte. Mas como eu não acredito que vai chegar nesse nível... E mesmo que chegue, o que vai acontecer? Vai Mas matar eu não acredito também que não vamos ter grandes mudanças, porque nós tivemos Fernando Henrique Cardoso, que para mim era, durante muito tempo, era o brasileiro, não? O brasileiro, e foi para o chão. Ou seja, depois a gente ficou pensando que Lula, que vinha do povo, isto e o outro, poderia trazer uma nova esperança, a esperança, para o chão. Então, quando você fala de seus pacientes, tem que pensar que cada paciente tem uma estrutura. Você é um neurótico, mal ou bem, o cerebro pode analisar, mas um perverso não tem como. Essa é minha questão. Não, nenhuma pessoa Será que tem como não, um perverso não tem como querer analisá-lo, porque ele goza profundamente do lugar onde Mas está. a minha tese é isso. Entende? Nós é que somos o perverso de ter votado nele. Então nós temos solução. A perversidade é nossa de ter votado. Agora, o Belmiro fez uma proposta interessante, que é aquilo. Seria, na verdade, a gente se preparar, a gente estudar quem são os candidatos. Na verdade, é um hábito que o povo brasileiro tem, muito ligado ao futebol. Quer dizer, todo mundo sabe com quem que o Brasil vai jogar, que horas vai jogar, quem são os adversários, quem são os melhores jogadores dos adversários. Mas o brasileiro não exercita isso quando se fala de política, quando se fala realmente de exercício da cidadania. Como é que a gente resolve esse tipo de problema? Quer dizer, esse tipo de educação que falta para o brasileiro para se informar a respeito do que está acontecendo. E a gente não pode se queixar da falta de informação. Pelo contrário, nós temos uma catarata de informações todo dia a respeito. Essa catarata de informação, às vezes, passa a ser uma desinformação. Né? Eu falava há muito tempo atrás com algumas pessoas do PT e dizer, não se preocupem em ganhar as eleições, preocupem-se em criar cidadania. Porque não adianta você ganhar a eleição se não tem cidadão que te acompanhe num projeto determinado. Porque a única possibilidade de um projeto que venha de baixo é com uma pressão de um povo com consciência e cidadania. Evidentemente que o PT não estava nem aí com a questão da cidadania tampouco, ou seja, estava toda na questão do poder. Eu acho que talvez... Ou perversamente apoderou esse discurso para fazer... Sem dúvida. Mas o que eu quero dizer, talvez um partido político que surja para se preocupar, não em só querer ganhar eleições, sino abrir uma brecha e fazer tomar consciência do cidadão. Você votou em Pedro? Pedro que falou, tal coisa. Não cumpriu, vai cobrar. Não responde, pegue a cabeça dele e pendure em praça pública. Porque, não, isso é uma forma de dizer, uma metáfora. Não te assustes. Menos. Não te assustes. É uma forma de dizer, vai lá e pum, esse cara, tá. Isso eu dizer. Bom, nos casos de dificuldade, você tira mas é uma forma de... Agora, isso que o Hugo está propondo, na verdade, não tem muito cara de partido político, tem mais cara de ONG, né, de organização não governamental. Mas em vários lugares do mundo é assim que funciona, né? Quando você vê que o processo político organizado é corrompido, você monta isso nos Estados Unidos, na Inglaterra, chama-se Watchdog Organization. São os cães de guarda, o cara que fica de olho. Na Argentina,
Foram os partidos que levou as massas. Foram as associações vizinhais. Então, Mas por quê? Desculpa. Porque lá é uma história política, gente. Me desculpe. mas Há uma história de luta política. eu sei, mas também você dizer lá tem uma história de luta política, você condena o outro, tem uma história de pusilanimidade Mas política. não tem. Eu acho que o Brasil já teve um momento de grande grandeza política. Estou dizendo Então, que há uma história de lutas, Claro. de povo, de massa, de morte, de um monte de coisas assim ao longo do século Não, o XX. Brasil já teve coisas desse tipo. Quer dizer, quando ele se mobilizou em favor de alguma coisa, ele fez isso. Agora, a dificuldade é você mobilizar. Mas nós temos que começar a fazer esse exercício de cidadania, que o americano e os ingleses chamam de Watchdog Organization. Fica de olho nas pessoas. Claro. Pega a tua rede de internet e diz, fulano, você leu tal coisa assim? Olha, eu tenho um desejo perverso, né, para psicanalista. Vai ficar no nível. No nível aqui do psicanalista. É ver aquela Ângela Guadagni ser derrotada em outubro. Eu não voto em São Paulo. Eu quero ver se ela vai Eu era dançar capaz de agora. trocar meu título para São Paulo só para votar contra ela. Claro. Quero ver. A população tem que mostrar para ela que aquilo é um escárnio. Claro. Aquilo é uma disfarçatez. Né? Então Mas eu acho que tem que ser ativo, não pode ser nulificante, não. Vamos terminar esse bloco com uma visão poliana. Dá para a gente ter um pouquinho de esperança? Ou você acha que o paciente... Dá, mas isso aqui vai ser... Comatoso, sem volta. Eu não acredito. Olha, veja bem, luta, pusilanimidade, nós estamos todos na lata de lixo da história do mesmo jeito, entendeu? Todos, com luta, com pusilanimidade, está todo mundo na lata de lixo da mesma história. Nenhum desses países aqui está evoluindo, nenhum entrou para o primeiro mundo, então quer dizer que nada disso é solução. Né? Eu não acredito em luta, eu não acredito nisso, acho que chega de luta. A luta só levou desgraça. O que vai fazer a gente melhor é educação. Então eu acho que a gente tem que fazer como você trata a depressão. Você não fica muito preocupado com resultados imediatos, você está preocupado assim, como é que vai ser esse homem daqui 20 anos. Então eu acho que só tem uma solução, eu repito sempre essa mesma história. Educação. O povo precisa... E saúde. E saúde. Um governo que não dá atenção para a educação e saúde está condenado ao esquecimento. Então, fechado, trazemos Fidel. Porque a educação em Cuba foi reconhecida como a melhor do mundo e o sistema de medicina. Como que a Unesco tomou como base, como que não? E segundo, a saúde de Cuba é fantástico. Então está com Fidel. Então bom que ele tem que pedir dinheiro emprestado para o outro lá para poder existir. Bom, né? Vamos ficar apenas com a educação. Vamos a um rápido intervalo. No próximo bloco nós vamos falar sobre ornitologia. É só um instante. Opa. 2.000 pacientes dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. O HC atende somente pacientes do SUS, efetuando mais de 1 milhão de procedimentos médicos por ano. Mas os recursos financeiros recebidos não são suficientes para sua manutenção, gerando um déficit crônico ano após ano. Para isso, existe o projeto O HC Conta com Você, que vem conseguindo amenizar a situação do hospital com reformas nos setores mais prejudicados, através da compra de medicamentos, pequenos consertos emergenciais e materiais indispensáveis, sempre visando melhorar a qualidade do atendimento aos seus pacientes. A partir de R$ 2,00, sua contribuição pode ser feita através da conta de luz. Participe! O HC conta com você. 3360-7433. Confira a nova grade de programação da UFPR TV. Toda segunda-feira, Saiba Mais e Vocação. Na terça, Marketing e Comunicação e Ciência. Quarta-feira, você assiste Persona e Em Tese. Na quinta, tem Caldo de Cultura e Olho Clínico. E na sexta-feira, Cobras e Lagartos e Olhar Acadêmico. Os programas inéditos são apresentados sempre a partir das 7 da noite e seguidos de reprise. Voltamos com o segundo bloco do programa Cobras e Lagartos com um tema um pouco mais ameno, ornitologia. Vou começar com o Mário Negrão, pela ordem.
Mário, existe um ditado espanhol que diz: cria corvos e eles te comerão os olhos. Na verdade, nós não vamos falar sobre ornitologia, mas sobre relações humanas. E parece que isso está acontecendo agora com os nossos vizinhos bolivianos aqui, dentro da nossa política interna, com reflexos na nossa política externa, com reflexos na nossa política interna. Como é que a gente se previne desses corvos da nossa vida? Quer dizer, como é que o presidente Lula poderia ter se prevenido de uma situação como essa, que é a do presidente da Bolívia, Evo Morales? Afinal de contas, o presidente Lula apoiou Evo Morales durante toda a campanha, sempre disse que ele é um companheiro, e parece que ainda agora não percebe que o corvo está comendo os seus olhos. Bom, eu acho que, assim, nesse sentido mais amplo político... Pode ser do comportamento humano mesmo. Ou do comportamento humano, é assim... Quer dizer, na verdade, você está dizendo assim, o que dirige nossa capacidade cognitiva? Né? Quer dizer, como é que eu posso reconhecer situações, classificar situações, julgar situações? Quais são os mecanismos que regem isso, né? Na verdade, é um delicado equilíbrio, né, entre o interno e o externo. Eu acho que no caso do Lula, por exemplo, eu até ouso criar um termo aqui, que é intoxicação ideológica, né? Quer dizer, quando o indivíduo se intoxica com a ideologia de tal forma que ele não enxerga mais nada do que está acontecendo. Ele fica preso àquele discurso dele e recusa ver os sinais. Por exemplo, o Hugo Chávez já mostrou, né, qual é a intenção dele há muito tempo na América Latina. O indivíduo, qualquer pessoa dizer que está aliado a esse homem, com as intenções que ele tem, que são absolutamente imperialistas, né? E obviamente imperialistas mesmo, quer dizer, quando um indivíduo desse começa e você concorda com ele, quer dizer, você começa a concordar, equivale a você concordar com o Fernandinho Beiramar ou qualquer coisa assim. Então, quer dizer que você se intoxicou pelos seus próprios pensamentos. Aliás, eu tenho um ditado assim que eu inventei que eu gosto muito, né? Que 99% dos males da humanidade não são má intenção, né? É mal entendido. E o pior mal entendido é o mal entendido que você tem consigo mesmo. Quer dizer, quando eu não flexibilizo o meu discurso, quando você vê até no catolicismo, né? Eu sou católico como você, mas o catolicismo é um vinho forte. Se você tomar ele, sorver ele demais, você se intoxica com aquilo e você não começa a enxergar mais nada, em volta de você vira um fanático, né? E começa a ser, a tua ideologia começa a mandar no seu comportamento, e não discernimento, julgamento, lógica, razão, que são as coisas que diferenciam o ser humano. Então, esse cria-corvos é o seguinte, é porque realmente, às vezes, nós ficamos cegos. Olha, o amor é cego, né? Às vezes você se apaixona por uma pessoa, né? Quantos de nós já tivemos isso na nossa vida, no passado, no presente ou até no futuro, né? De você se apaixona tanto e todo mundo diz assim, mas escuta, que essa pessoa que está do seu lado, abre os olhos, né? Você casou com a mala aí, não sabe? Né? E a pessoa fica até com raiva quando você fala isso, quer dizer, não quer ser provada que está errada. Então, eu acho que cria-corvos é o seguinte, é a nossa capacidade de fazer o mecanismo mais primitivo, mais primário dentro do pensamento humano, que está lá na lógica menor, que é julgamento, né? É você tentar criar um conceito que vira um julgamento, o julgamento vira base para um raciocínio. Isso é a sequência mais básica que tem no raciocínio humano, né? E você não pode se intoxicar nem com o que você está vendo de fora, nem com o que você está vendo de dentro. Quer dizer, eu acho que a inteligência humana é justamente poder fazer o equilíbrio. Existe a intoxicação exógena também, né? Quer dizer, você se intoxica com tudo que você vê em volta de você e abre mão dos teus pensamentos e ideias. Isso também é ruim, né? A inteligência humana precisa de equilíbrio. Então, eu acho que, no caso, como a gente viu lá na história dessa história recente aí do gás, né? O presidente achou, pelas convicções ideológicas dele, que ele seria obrigado, senão ele ia se contradizer, né? Então ele ia ser obrigado a dizer, não, ele que falou tanto em nacionalizar as coisas aqui, como é que ele vai ter um discurso contrário agora, né? Então ele foi obrigado, quase que a contragosto, né? Talvez, espero, quase que a contragosto, a dizer, não, eles têm razão. No dia seguinte, né? No dia seguinte vem esse escândalo, assim, além de ter concordado, roubou a Petrobras da gente, roubou aquele pedaço da Petrobras, o que ele vai dizer agora? Vai concordar? Vai dizer que isso é idealismo também? Então, eu acho, né, o seguinte, que a única proteção que a gente pode ter é aquilo que a gente mencionou no programa passado, é não ficar na superficialidade, entrar para a profundidade, não é? Porque cria-corvos é quando você vê o que você quer ver. Para mim, é a roupa do imperador, não é? Você vê o que você está com vontade de ver. Primeiro, Valverde, no âmbito das organizações, como é que se previne a criação de corvos que provavelmente o poderão comer os olhos dos administradores? Previne-se fazendo uma coisa absolutamente banal, que é estudar, né? Ler, se informar. Estudar não é panfletar, é estudar. Antecipar-se, né? Planejar as coisas.
essa crise da Bolívia estava escrita nas estrelas. O Evo Morales passou a campanha dele inteirinha dizendo que ia fazer exatamente isso. Eu não sou contra eles lutarem pelo preço maior ou menor, isso faz parte do jogo dele. O que faltou ao Brasil foi a capacidade de chegar e dizer, vem cá, fulano, vamos fazer o seguinte, vamos já imaginar como é que a gente vai conduzir esse assunto no futuro. Vamos deixar isso meio combinado já, para evitar chegar num impasse, vai ficar ruim para você, vai ficar ruim para nós. Nós não fizemos nada disso. E aí é como diz o Mário, é intoxicação ideológica. O Lula disse uma coisa, uma burrice fenomenal, com devido respeito, eu estou usando o termo burrice no sentido carinhoso do termo, que foi sair de uma reunião com o Hugo Chávez e com o Evo Morales e dizer assim, bom, não podemos dar para os credores e para os investidores uma impressão de desarmonia, nós temos que mostrar que nós estamos unidos. Mas unidos em quê, cara pálida? Unidos num negócio que nos desune. Ele estava realmente, como diz o Mário, estava nos expropriando, estava tirando o que era nosso. E ontem apareceu mais um pedaço do discurso dele. Dizer que o Brasil comprou o Acre pagando com um cavalo. O que é uma grande bobagem. Mas se você estudar a história do Barão do Rio Branco, você vai estudar a história. Quem não tiver outra coisa para fazer, leia o livro do Manuel Pio Correia, chamado O Mundo em que eu Vivi, em que ele descreve, inclusive, as negociações. Construção da estrada. Construção da estrada, Bolívia Mamoré, a Madeira Mamoré, e depois o princípio internacional do Uti Possidetis, que era o princípio que beneficiou o Plácido de Castro, que estava lá ocupando, com os gaúchos, o Acre. Então, esse negócio é uma grande bobagem que está se dizendo, só que, como aí eu concordo com o Mário, nós ficamos numa posição de absoluta pusilanimidade de novo. Não, eu sou refém do meu discurso, eu sou a favor desse... Então eu não posso ir contra. Claro que tem que ir contra. Agora, você não fica assustado quando uma pessoa prefere fazer papel de bobo do que abrir mão do discurso? Isso para mim é assustador. Eu acho que ele foi levado de rodão pela e é aquela história, como dizia o Santayana, né? O fanático é o cara que depois que perde o objetivo redobra o esforço. Exatamente. Não tinha mais calhou certo agora. Calhou certo. Para falar de cinema, agora mudando um pouco de gênero animal, nós estávamos falando sobre cobras. Tem um filme muito interessante, se não me engano, do Blake Edwards, que é com o Peter Sellers, é da década de 70, é O Rato que Ruge. E parece que nós estamos do lado de um rato que ruge. Eu me lembro de Lando Busanca falando good morning, good afternoon. Eu pensei naquele good afternoon, Lando Busanca, lembra? Eu vou discordar um pouco com a mesa, porque nós falamos que Hugo Chávez, também militar, Hugo Chávez é um imperialista. Mas quando nos referimos a Estados Unidos, falamos de um país maravilhoso. Não. Outro dia você falou ao contrário. Me desculpa, talvez assim que eu falei império, mas não imperialismo. Então, nunca Colômbia, nunca Venezuela poderia ser um país imperialista. Em todo caso, é subimperialista. Não? Porque eu me lembro no que falava nosso querido Bolívar, nós somos sub todo. Falar sobre esse desenvolvimento, em desenvolvimento, desde que eu nasci, escuto falar que estamos em desenvolvimento. Possivelmente, meu tataraneto, quando nasça, escutará falar que estamos em desenvolvimento. Ou seja, não nos vamos a desenvolver nunca, parece. Eu acho que é uma tentativa, e isso, há que ler isso desde outro ângulo. Desculpem, eu não leio desse ângulo só do populismo. Estava vendo um trabalho de Carlos Lessa el outro dia que me pareceu muito interessante nesse sentido. Está querendo ver uma outra coisa. Não é por nada que os europeus tomam como centro a Hugo Chávez e a Evo Morales. Não são idiotas. Estão vendo que aí quer surgir algo diferente. Tudo bem que pode ser populista, que ele é um farsante, que pode ser uma estrela. Tudo isso eu não discuto com vocês. Eu que quero escutar o que há e por que está acontecendo isso. Por que está acontecendo isso e por que Lula, que veio como possivelmente o líder de toda essa coisa, que teria sido um líder muito melhor que isso, e no entanto ficou do outro lado porque ele se casou com o que estava e não com as ideias que ele tinha, ele ficou dividido em apoiar
porque ideologicamente tem que apoiar aquilo, mas, desde o outro lado, ele tinha feito uma política contrária a tudo o que eles estão desenvolvendo agora. Resultado, ele ficou fora de jogo, offside, como se diz em futebol. Não? Ficou fora de jogo. Não tem onde se agarrar. E concordo plenamente. Se te estão botando a mão no bolso e você fica aí, sim, você é um idiota. Então, e elogio o ladrão aí? Claro, é um idiota. Elogiar o ladrão. Agora, a gente teria que ver as denúncias que se fizeram. Morales fez denúncia muito grossa. Esta questão da compra do Acre é piada, deixa de lado. Mas ele fez denúncia muito grossa. Ou ele vai ter que comprovar isso, ou é claro e absoluto que esse cara não se pode segurar muito tempo. Sim, mas ele vai comprovar para quem? Para a Justiça da Bolívia? Não, para a Justiça Internacional em caso de expropriar. Mas no caso da arbitragem, a arbitragem até, ela diz o que deve ser feito, mas ela não tem mas evidentemente, tudo bom, mas a nível internacional, como fica a Bolívia se faz uma coisa assim? Acho que vai pelo caminho de Cuba, isolando-se. Claro, mas aí Vai ser levado a sério como Mas você vai isolar e aonde vai? Porque eles saíram ao Marte. a Bolívia vai ficar, como dizia o Zé Maria Alquimim, em relação a Minas, em relação ao governo militar. A Bolívia está onde sempre esteve e desse ponto não se arredará nunca. Na verdade, tudo isso foi uma introdução, a questão da ornitologia dos corvos, para falar sobre uma situação com a qual as pessoas se deparam cotidianamente, que é a questão da traição. A traição pode ser prevenida? Nós podemos evitar nós podemos criar corvos sem que eles comam os nossos olhos? Olha, ela pode, mas quando ela é prevenida, quando é com todos os recursos preventivos possíveis, a vida perde a graça. Você quer ver uma coisa? Eu acho que é um acaso, cara. Eu acho, por exemplo, se com um amigo, né? Com um amigo, por exemplo, digamos que nós três vamos jantar fora algum dia ou qualquer coisa assim. Se com os amigos. Tá me excluindo? Dá para confiar É igual a coisa do cheque, por exemplo, quando você dá um cheque, né? Tem cara que bota telefone, grupo sanguíneo, tudo atrás. Quanto mais você se salvaguarda, né? Mais você fica aprisionado dentro da sua paranoia. Né? Por exemplo, eu tenho um costume lá em casa, eu quero dizer assim, eu quero morar numa casa como eu moro, onde eu posso deixar minha carteira aberta com qualquer quantidade de dinheiro, em qualquer parte da casa e vou dormir. E não vou pensar que alguém vai lá meter a mão na minha carteira. Se eu morar numa casa onde eu tenho que trancar a minha carteira dentro da minha casa, eu vou embora dessa casa. Eu não quero morar assim. Porque isso vai me levar a uma qualidade de vida que beira a paranoia. Né? Quer dizer, como que evita a traição? Aceitando ela. Porque se você for o marido para evitar a traição, ele vai virar um detetive particular e vai perder o tempo da vida dele, vai ver o que a mulher está fazendo. Ele não vai fazer mais nada, a não ser isso. Eu não quero viver assim. Eu quero viver no fio do bigode, né? Onde eu posso confiar nas pessoas. Então, eu acho assim, para responder bem precisamente a tua pergunta, a traição pode ser evitada, mas talvez o destino seja pior do que ser traído. Muito bem. Primeiro, o Romeide é o único que tem o físico de rolha, é o único que tem bigode na mesa. Você não confia no fio do bigode? Confio. Essa é a teoria do Mário também. Eu acho que essas coisas a pessoa confia ou não confia. Não pode ser, como diz o gaúcho, né? Mais desconfiado que cego com abante, né? Você tem que confiar mesmo. Eu acho que você constrói esse relacionamento a partir da confiança no teu plano pessoal e no teu plano profissional. Agora, quando você vai para o plano sociopolítico, aí não tem sinal de confiança, não. Porque os países não têm amigos, os países têm interesses geoestratégicos, têm interesses geopolíticos. Aí não tem amizade, não. Aí eu acho que a coisa é muito separada, claramente, porque esses valores de amizade, confiança, tudo isso, são valores antropocêntricos, né? Estão nas pessoas, não são sociocêntricos, não estão na sociedade. Aí não, aí é você fazer que nem o gaúcho, né? Mais desconfiado que cego com a mãe. Eu nunca confiaria nesse Evo Morales, nunca compraria um carro usado dele. Não, é um caneta usada dele. Programa de índio, né? Eu havia lhe perguntado na pergunta anterior, no âmbito das empresas, porque tem sempre muito isso, assim, na relação das empresas, é aquilo assim, quer dizer, o chefe com medo do subordinado que vai puxar o tapete, a gente com medo dos colegas que podem puxar o tapete. Quer dizer, como é que se adquire essa relação nesse âmbito empresarial?
uma relação mais sadia, se diz isso, ou uma relação perversa com Não, essa? uma relação mais sadia. Mais sadia? Porque a relação perversa parece ser meio a regra. Exato, né? é meio a regra. Eu acho que vai muito, e aí é curioso, vai muito da capacidade, da autoconfiança do chefe na sua capacidade. Porque o cara que tem medo do teu subordinado, que ele saiba mais que você e pegue teu lugar, que não tira férias com medo que o outro te substitua. As empresas estão cheias disso. Tem cara que não sai de férias, né? Com medo que alguém fique no lugar dele, que guarda a informação para... Está como o marido que virou detetive. Aí é um inferno, porque... Então eu acho que a única forma é você confiar no seu taco, quer dizer, você está lá e você sabe, tem um bom conjunto de informações, você tem uma boa formação, você tem uma boa história, uma boa crônica da tua capacidade, mas não tem como. E eu acho que se você projetar isso, você vê muito, né, Ney, por exemplo, pessoas que se cercam de gente medíocre, com medo de que apareça uma pessoa que tenha brilho e que tome o lugar dele. Isso é a coisa mais destrutiva do mundo. As pessoas que brilharam foram aquelas que se cercaram de outras que brilham. Quer dizer, né? O pessoal todo fala do Juscelino, o Juscelino é um estrategista. Mas o Juscelino sabia se cercar de gente que brilhava. Ele tinha pessoas que sabiam... entendiam das coisas, sabiam fazer as coisas, tinha o Lúcio Meira atrás dele, tinha todo aquele conjunto de pessoas que de alguma forma eram capazes. Quem se cerca de medíocre, vira medíocre também. E isso, lamentavelmente, é o que acontece eu estou com medo que esse cara tome o meu lugar. Aí ele começa a se cercar de medíocre. Hugo Megarelli, no campo do teatro e do cinema, quais são os exemplos mais claros, os mais marcantes para você no que diz respeito à traição, à desconfiança? Eu acho que Otelo, evidentemente. Otelo é e o Mercador de Vênus, que Shakespeare, nesse sentido, foi e seguirá sendo eterno, não? É muito difícil superar esse poeta, para mim é impossível. Pode ser que venha outro, duvido, né? Mas eu acho que são claros exemplos, né? Ou seja, de como, porque para mim a traição não é feita para o outro simplesmente, porque se você se põe a ver um pouquinho, tanto Shylock, que foi a preparar toda aquela coisa suja em cima de Antônio, ou tanto em Otelo, Iago apronta tudo. E para mim, Iago era apaixonado por Otelo, isso não tenho a mais mínima dúvida, não? Ler, inclusive, com meu mau inglês, o bom inglês, e quando não entendo, chamo a Ana Camati para que me ajuda, mas está claro que há uma coisa muito dúbia de parte dele, mas eu acho que quem trai, se trai a si mesmo, porque ter vergonha não é ter vergonha porque o outro me descobre que eu fiz isto ou outro. Ter vergonha de si mesmo, de saber que ele pensa de um jeito, age do outro, e não precisa que venha um terceiro para dizer que está errado. Você tem que saber. Esse homem que desapareceu hoje, esse homem não existe mais hoje. Inclusive, não existe mais nem sequer esse homem que tem essa questão cristã, de que le van a limpar as culpas se comete um erro. Porque nós temos uma sociedade assim, porque o cristianismo permite isso, principalmente o catolicismo. O cristianismo que você comete um erro e pede perdão a Deus e está desculpado. Não, você comete um erro e tem que assumir essa questão. Ou você errou, você tem que assumir isso. Não precisa que venha João, Pedro, Maria, o padre a te confessar. Eu acho que isso morreu, não existe mais. E o pior, nem precisa de padre, nem de Maria. O cara erra e vai em frente a todo mundo e continua fazendo o que está fazendo. Então, se lá há alguma coisa que a história através de Shakespeare, porque eu acho que ninguém pintou o humano como ele, é muito difícil achar alguém tão maravilhoso, tão amplo como ele. Eu acho que é um equívoco em pensar que a questão da traição é simplesmente com o outrito que está em frente. É com a gente mesmo. Nós somos os corpos. Até para parafrasear Otelo, tem uma frase que o próprio Iago diz que é muito significativa. Eu vou falar em inglês, depois falar em português, que é tão bonito, né? Beware of jealousy, the green-eyed monster that mocks the meat it feeds upon.
Cuidado com o ciúme. O monstro de olhos verdes que debocha da própria carne da qual ele se alimenta. Eu acho que isso diz tudo. Fantástico. Então vamos terminar nosso programa com essa citação. Sabendo, inclusive, que Iago era rabeta. Muito bem, por hoje o programa Cobras e Lagartos fica por aqui. Eu agradeço muito sua audiência. Se você tem críticas, comentários, sugestões de temas para a gente, escreva. O nosso e-mail é cobraslagartos, tudo junto, @ufpr.br. Até a nossa próxima edição.